terceira parte do nosso mini treinamento de hoje, do estudo da vida espiritual. Lembrar que nós temos lives de quinta, sexta, às 19 horas, domingo às 10 horas, e tudo isso é o manancial que nós usamos aqui, nesses 10 minutos, lá na playlist do canal YouTube Engenheiro Mauro Lozano, Lozano com Z, você vai encontrar uma playlist de estudos da vida espiritual. Então são trechinhos de 10 minutos dos nossos estudos, de todos os nossos estudos. Assim como tem uma playlist das lives da vida espiritual, onde estão gravadas todas as lives. Bom, então vamos para o que nós temos que apresentar hoje aqui em termos de estudo, escutar o Luiz Fontes. Ser a profundidade daquilo que é a queda, ou foi a queda, e as drásticas consequências que isso acarretou a nossa mente. O homem, criado por Deus, Adão, aquele primeiro homem, ele tinha uma profunda comunhão com Deus. Ele desfrutava de Deus na esfera do seu espírito de uma maneira muito abundante, plena, gloriosa. Porque nós somos um espírito que temos uma alma e habitamos no corpo. Esta é a tricotomia. Deus criou o homem tripartido: espírito, alma e corpo. Quanto ao espírito, essa faculdade, o espírito, que é a faculdade mais profunda do nosso ser, nós temos aqui 3 partes: a intuição, a consciência e a comunhão. A intuição é onde nós recebemos, percebemos a voz de Deus, sua direção, é onde nós temos o discernimento. A consciência é a faculdade mais elevada do nosso espírito, porque ela nos conecta do sobrenatural ao natural. E ela é a parte do nosso espírito que permite que nós venhamos, por meio da mente, nos relacionar com o mundo natural. Como também é através dela que nós percebemos Deus, suas direções, seus movimentos. Porque essas faculdades, elas trabalham numa profunda comunhão, ou numa profunda integração. E a comunhão, como parte do nosso espírito, é onde Deus nos habita, é onde nós nos relacionamos, é onde nós o sentimos. É nesta parte do nosso espírito que então, senhores, falando com as minhas palavras, a comunhão, a gente vê muitas pessoas preocupadas com a família e nada contra, né? Família, o pai, a mãe, os filhos e todos os valores ligados à família. E beleza, nada contra. O problema é o seguinte: se você cuida da família e não está na família de Deus, ser espiritual, a sua família toda não está na família de Deus. E isso chama-se comunhão, comunhão com a Trindade. O que Deus quer, quando ele fala que você é filho, ele fala, e você entende que é filho de Deus, significa que a sua família também é filho, cada um das pessoas filho de Deus. Então aí não é você que participa, mas é toda a família que participa da comunhão com Deus. Então eu vejo as pessoas preocupadas em questões mundanas, nos relacionamentos familiares, mas não entende a questão espiritual, que é infinitamente mais importante do que a natural. E eu falo isso para as pessoas, principalmente aquelas que têm uma relação familiar bacana, elas ficam ali, nesse relacionamento bacana, mas no nível, isso para quem tem, né? Isso no nível
natural, mas não fazem parte da família de Deus. E isso é muito sério para a vida espiritual. Tá? Então, se é uma coisa que eu tenho que chamar atenção, e que vale para mim, vale para todos nós, é essa vida espiritual, que é o objetivo da Academia Dynamis de Engenharia Geotécnica. Por isso que a gente estuda todo dia, né? Como Deus manda, para que a gente possa amadurecer espiritualmente a todo dia, como eu venho amadurecendo há muitas décadas, né? Todo dia. Nós sentimos a adoração, a oração, onde nós podemos anelar o face a face com Deus. Então, dessas três faculdades, que nós denominamos as faculdades do Espírito, ou as esferas da vida espiritual, nós temos que ser claros, irmãos. Nós não temos que ter dúvida quanto a isso. Porque muitos de nós não damos atenção. Muitos de nós não valorizamos isso, não nos importamos. Vivemos a vida cristã alheios. É isso. Esse é o perigo. Desconsideramos o quanto estas faculdades, elas fazem diferença na nossa vida. E por não cuidar, por não zelar do nosso espírito, nós vivemos uma vida almática, emocional, uma vida... Esse é o problema. A grande esmagadora maioria tem uma vida almática. O amor da alma, eu diria, fica bravo, não quer, como eu digo, não quer brincar mais, mediante uma circunstância que desencanta. Acabam tendo problemas de saúde, não percebem os vícios que têm, acham que os vícios são normais. Estão distraídos com coisas do mundo, querendo ganhar dinheiro ou ganhando dinheiro. Mas eles não estão sendo governados, dirigidos, guiados pelo Espírito Santo. E ficam distraídos com as coisas do mundo e não percebem as coisas do Espírito Santo, as coisas de Deus. Eu advirto isso toda hora e eu tenho a percepção que sou até achincalhado, né? Muitos familiares, amigos, que acabam achincalhando. Mas eu fico feliz de um lado, porque isso me indica que eu estou fazendo certo. Porque Jesus Cristo foi achincalhado. Não só achincalhado, cuspido na cara, apanhou. Mas ele se permitiu isso para salvar você, eu e nós. Então é uma questão espiritual. Não é natural, é sobrenatural. Você não prova isso. Você só prega, você só diz, você só menciona. É o que nós estamos fazendo aqui, o que Jesus Cristo me pediu e pediu para todo cristão verdadeiro, que é pregar e falar de Deus. Então todo dia eu acordo, em jejum, venho aqui conversar com vocês. Fica gravado aí, né? E me alegra isso. Porque eu estou realizando meu Pai Celestial rumo à minha vida eterna. E eu gostaria que todos vocês também, e estou fazendo esse trabalho para servir vocês, para divertir vocês. Bom, vamos ver se tem alguma Está suscetível a tantas doenças, a tantos fracassos. E aqui eu desejo muito ajudar os irmãos nessa palavra. Eu também. Na meditação das Escrituras. Para que o Espírito Santo nos ajude, irmãos, de uma vez por todas, a sairmos deste pântano da frieza, da indiferença, da incredulidade, da superficialidade. Porque é o que nós mais vemos hoje. É o quanto os cristãos estão se tornando superficiais.
O quanto os irmãos estão viciados em ouvir mensagem, em ler livros e não ter uma vida espiritual ascensional. O quanto as pessoas estão se acostumando a viver a vida cristã na sombra de outros, cheios de amuletos, mas não ter elas mesmas um relacionamento face a face com o Senhor. O quanto elas não percebem que são dependentes que os outros orem por elas, que os outros façam isso por elas, dependentes de gurus para trazer direção, para guiar. Isso não é cristianismo, irmão. Vocês me desculpem, mas isso não é cristianismo. Isso não tem nada a ver com o Senhor. Isso não tem nada a ver com os ensinos da Sagrada Escritura acerca da vida espiritual. Se nós não entendemos a importância desses assuntos, nós vamos ficar sempre na periferia espiritual. Quando nós nos depararmos com grandezas, com profundezas, com aquelas dimensões de altura, largura, comprimento e profundidade das insondáveis riquezas de Cristo, nós patinamos. Nós não avançamos. Nós não... É isso, senhores. Esse é o propósito nosso aqui, que começamos na área temática, semana falando de resistência e isolamento de solos, fundamental para os projetos. Mais do que isso, é como você faz os ensaios com uma visão de dar glória a Deus, em vida espiritual. Como você faz a gestão tendo uma visão celestial, mais do que holística celestial. E o que eu vejo as pessoas que trabalham conosco, vocês que estão aí me ouvindo, a gravação, numa visão, nem uma visão holística é. Na verdade, é uma visão egoísta. Por quê? Cada um fazendo uma coisa para ter retorno. Mas a gente não trabalha no reino para ter retorno. A gente trabalha no reino para servir o outro. Trabalha em comunhão. Então eu fico muito triste de ver isso constantemente. Bom, já passou do nosso tempo aqui. Vamos encerrar. Tchau, tchau. Até amanhã às 6 horas. E vejam os vídeos que nós estamos disparando a cada 1, 2 horas lá pelo canal YouTube. Se inscrevam lá, Engenheiro Mauro Lozano, Lozano com Z.